Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Tércio. Muito bem, meus amados. Olha, hoje vamos aprender aqui quais são os frutos que nós temos que dar no casamento. Quais são os frutos que nós temos que dar no casamento? E eu vou pedir à irmã Sandra que leia aí Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é o tema, é o texto áureo que nós vamos ler hoje e vamos comentar sobre ele no casamento. Irmã Sandra, por favor, leia aí o texto áureo. Qual é, irmã Sandra? É Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, paciência, perseverança, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Muito bem. Que é o domínio próprio, A temperança é o domínio próprio. Então, você ouviu aí a leitura de Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Existem essas coisas no teu casamento? Existem essas coisas no teu casamento? Como é que está? Irmãos, olha, hoje o tema é a chave da felicidade e estabilidade. Sabe o que é estabilidade? Felicidade é fácil de entender, não é? Felicidade é um casamento bom, um casamento alegre, um casamento onde os dois estão satisfeitos. Isso é felicidade. E o que é estabilidade, pastor? Estabilidade é um casamento que é firmado na rocha. Não tem perigo de acabar. É um casamento que existe segurança. É um casamento que um olha para o outro e vê no outro a sua metade, não é? É um casamento que um dá opinião na vida do outro e o outro aceita. É um casamento onde um mostra a fraqueza do outro e o outro aceita. É um casamento onde um sabe suportar a fraqueza um do outro. Isso é estabilidade. Casamento estável. Os dois já se encaixaram perfeitamente, segundo os propósitos de Deus, não é? Não é um casamento perfeito, mas é um casamento, eu diria, quase perfeito. É um casamento quase perfeito, porque perfeito ninguém consegue. Aqui nesse mundo não existe perfeição para o ser humano. Olha, eu garanto a você que depois desse programa você não vai terminar do mesmo jeito. Você vai ver. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio? Se depois desse programa você não melhorar alguma coisa, você nunca mais ouve a Rádio Novas de Paz, tá bom? Eu tô lhe garantindo porque o que Deus já colocou no meu coração, eu sei que vai fazer efeito. Eu sei que vai fazer efeito. Sabe por quê? Porque já fez no meu. Aí quando faz efeito no meu, sempre quando eu trago um tema assim, eu converso com a irmã Sandra antes. E eu pergunto, irmã Sandra, já fez efeito em você, irmã Sandra? Já sentiu alguma coisa, irmã Sandra? Com certeza, muito efeito. Hoje eu vou falar sobre um hormônio que o amor produz chamado ocitocina. Meu Deus, que coisa linda. Eu fiquei encantado, viu? Ocitocina é um hormônio que o amor produz. O benefício que esse hormônio traz para a sua vida, para a sua saúde, para a sua estabilidade, para a sua alegria. O benefício da ocitocina, você vai ver. Você vai conhecer. Tá certo? Você vai querer amar mais. E quando o casal vive pela carne, aí é o contrário. A destruição, o estresse emocional que causa quando um casal vive pela carne. Quando um casal vive discutindo, com raiva um do outro, fica mais velho antes do tempo. Começa a aparecer distúrbios psicológicos, ansiedade, estresse, né? Inclusive, até mesmo doenças de cunho psicológico, como a ansiedade, né? Como a depressão.
como transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC, e outras doenças aí de natureza psicológica. Um casal que vive brigando. Irmã Sandra, casamento é uma vida juntos em um lar onde os dois se juntam e vão comprar feijão, farinha, arroz, comprar um bocado de imóvel, botar dentro e vamos morar junto. Será que é isso, irmã Sandra? Não, com certeza que não. Casamento é a união de dois que vira um só, uma só carne, não é? Por um milagre de Deus, né, irmã Sandra? Viver junto, só Deus faz isso, não é? Dois virar um só e ser feliz, não é? Porque nesse mundo a gente quer que um vire dois, né? Seja multiplicado. Tudo que a gente tem na vida, a gente quer sempre que seja multiplicado. Mas as coisas de Deus, muitas vezes a gente vê ao contrário. Dois viram um só, não é? Verdade, irmã Sandra. E é muito importante ser um em Cristo Jesus, o casal. Meus irmãos, que coisa maravilhosa ser um em Cristo Jesus, viu? Saber aceitar o outro como ele é. Quando irmã Sandra suporta as minhas fraquezas, quando irmã Sandra suporta as minhas fraquezas, quando eu suporto as fraquezas dela, sabe o que é que eu estou manifestando? Amor. Amor. Quando eu não suporto as fraquezas dela, eu estou manifestando desamor. Desamor é uma ação contrária ao amor. Por isso que casamento é uma coisa muito séria e tem que ter cuidado na hora de casar. Orar a Deus e não se precipitar. Não é? Então, meus amados, quando eu amo, aí começa a acontecer um fato assim, bem interessante em mim, que é a produção. Veja bem, quando eu amo, segundo a vontade de Deus, começa a acontecer em mim um fato muito interessante. O que é? É a produção de um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio significa o quê, irmã Sandra? É o hormônio de quê? O hormônio do amor. O hormônio do amor. Eu vi interessante demais esse negócio, irmãos. Olha, o hormônio do amor. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet, e aí de uma hora para outra, eu vi uma coisa falando sobre o hormônio do amor. Eu vou dar uma lidazinha sobre isso. Aí comecei pesquisando, ocitocina. E eu chamei a irmã Sandra, mostrei para ela. Digo, irmã Sandra, vê que coisa interessante aqui. Expliquei para ela, mostrei. Eu digo, eu vou levar isso para o programa, porque a gente tem que ensinar o povo de Deus. Quando a gente ama, olha, do mesmo jeito que quando você briga não produz estresse em você, um estresse emocional, não é? Você não fica nervosa, nervoso, irritado, triste, inquieto, não é? Por quê? Porque você agiu em desarmonia com a vontade de Deus. Olha, o tema de hoje, a chave da felicidade e estabilidade na vida conjugal. Tá certo? A chave da felicidade e da estabilidade na vida conjugal. Então, quando você ama, acontece o contrário do que quando você briga com seu marido, com sua esposa. Quando você briga com seu marido, com sua esposa, o que é que acontece? Estresse, tristeza, desânimo, não é? Inquietação, irritação, nervosismo, falta de perdão, saiu do equilíbrio de Deus, saiu da harmonia de Deus. Aí isso vai provocar em você essas doenças de natureza psicológica. Mas quando você ama, aí produz o contrário, produz a ocitocina. Eu vou pedir para a irmã Sandra ler aqui, eu anotei aqui para você os benefícios que a ocitocina traz. Alguns, tem um monte tão grande que se eu fosse ler aqui, mas eu anotei alguns que eu achei interessante. Diga aí, irmã Sandra, por favor. É interessante mesmo. Olha, diga aí. A ocitocina dilata os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo, ajudando a reduzir a pressão arterial
Espera aí. Olha aí, primeiro ponto. Dilata os vasos sanguíneos, ajudando a reduzir a pressão arterial. Isso. Tá certo? Veja bem, problema de pressão é justamente por causa do estresse. As pessoas que têm problema de pressão é o estresse. Desamor. Não está amando como deveria. Continua, irmã Sandra. Pois é. Melhora a cicatrização de feridas devido à melhoria do fluxo sanguíneo. Cicatrização de feridas. Eu me lembro que uma vez, irmã Sandra, eu estava tão estressado, não é? Aí eu fui no hospital e o médico notou. Era inclusive um médico amigo meu. Aí ele disse, Tess, tira a roupa aí. Quando eu digo, tira a roupa para quê, doutor? Ele disse, não, eu quero ver uma coisa de você. Levanta aí as axilas. Quando eu mostrei as axilas a ele, irmãos, ele está vendo essas bolinhas aqui? Isso é estresse. Aí ele disse, na virilha você tem... E eu estava realmente, irmão, cheio de umas bolhazinhas que surgiam. Aquela coisa vermelha. Ele disse, isso é estresse. Por quê? Porque o sangue não está circulando como pode. Então, o amor produz ocitocina, que melhora a pressão arterial, melhora a cicatrização de feridas, devido à melhora do fluxo sanguíneo, né? E o que mais, irmã Sandra? Estimula a melhorar a ligação entre os casais, amantes, e acelera, intensifica o orgasmo e melhora o desejo sexual ou libido. Irmã Sandra, quando eu chamar para a gente fazer... para você dizer, irmã Sandra... Eu vou dizer assim, irmã Sandra, vamos produzir oxitocina. Você já sabe o que eu quero. Tem que ser o pastor Tess. Continua. Ela estava falando, eu estava aqui pensando. Vamos lá, continua. Enquanto as atitudes de amor produzem o quê? Não, vamos comentar um pouquinho aqui. Peraí, deixa eu terminar a última, Sandra. Ela já quer pular para outra para passar essa parte. Olha, isso até é até um negócio mais decente, né? Mas Sandra, vamos produzir ocitocina hoje? Vamos produzir ocitocina. Né? Amar, mas amar não é só sexo, não. Agora é porque, na verdade, ele melhora, né? Amar não é apenas sexo. É para você rir, mas você aprende também. Porque amar... Deixa eu aqui... Eita, meu Deus do céu. Amar não é só sexo, não. Amar é você saber perdoar. Amar é você aceitar a pessoa como ela é. Amar é você brincar com a pessoa. Amar é você se sacrificar para viver considerando a esposa mais importante que você e você vivendo para fazer o bem dela. Você vai aprender uma lição tremenda hoje. Vê seu marido como o mais importante. Mas, pastor, aquele homem, aquela terra seca, cheio de defeitos, cheio de falha, pastor. Mas você tem que olhar ele como uma criatura de Deus. E Deus está te dando uma missão de conquistar essa alma para ele, de ser um exemplo, de brilhar, minha irmã. De brilhar, você consegue. O brilho de Deus na tua vida pode fazer uma mudança na vida deste homem. Do mesmo jeito, ao contrário, a mulher às vezes tem defeitos, o homem pode conquistar. Porque a grande vitória de um homem, a grande vitória de uma mulher, não é conquistar vários homens ou várias mulheres. Hoje em dia se prega isso. A mulher, parece que o valor da mulher está quando ela chama a atenção de muitos homens. O valor do homem está quando ele chama a atenção de muitas mulheres. Mas para Deus, o valor de um homem, o valor de uma mulher está em conquistar o seu marido, conquistar a sua esposa. Quando faz isso, irmãos, quando você faz isso, você está amando. Você está amando. E sabe, eu falando dessa ocitocina, esse hormônio, né? Eu me lembro de Jesus. Como Jesus produzia ocitocina nele mesmo.
como, meu irmão? Atos de amor, atitudes de amor. E como eu estou dizendo aqui bem, eu estou falando de Jesus para você entender que amor não é só sexo. Eu só ri ainda agora para tirar uma brincadeira com a irmã Sandra, não é? Mas, ao mesmo tempo, mostrando que amor não é apenas sexo, né? Então, veja bem, eu vou repetir aqui o que a irmã Sandra já falou. Primeiro, melhora o fluxo sanguíneo, ajuda a combater a pressão arterial, melhora a cicatrização de feridas, estimula e melhora a ligação entre os casais, acelera e intensifica o orgasmo, melhora o desejo sexual, a libido do casal. Por quê? A ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. Dá um Google para você ver. Coloca na internet depois. Ocitocina. Hoje já até querem fabricar aí remédio, né? Produzindo ocitocina. Mas dá uma olhadinha lá no Google depois. Coloca assim, ocitocina. E lê sobre isso. O hormônio do amor. Quando você ama de verdade seu marido, amar segundo Deus, não é amar segundo o mundo, não. O seu corpo está produzindo esse hormônio. E você está sendo beneficiado. Você já viu aqui na Rádio Novas de Paz, eu digo Novas de Paz, teve uma vinheta que eu mandei gravar, Novas de Paz. Quem ouve a Novas de Paz é saúde para o seu corpo. Por quê? Porque quando você ouve a Novas de Paz, você entra em harmonia com a vontade de Deus. E quando nós entramos em harmonia com a vontade de Deus, Deus é amor. Deus é amor. É Deus quem produz ocitocina em nós. Esse hormônio. Ocitocina é o hormônio do amor. Tá certo? Então, irmã Sandra, vamos lá, irmã Sandra. Você já viu os benefícios que traz aí, né? Eu estou mostrando para você porque você precisa disso. Você precisa entender isso. Continua essa leitura aí, irmã Sandra. Enquanto as atitudes de amor produzem a citocina, levando a pessoa a amar mais. Amar mais e mais, né? As atitudes contrárias ou obras da carne, que agem contrariando a vontade de Deus, que produz desequilíbrio, e estresse emocional. Pronto, desequilíbrio e estresse emocional. Conduzindo a doenças emocionais. Agora, veja bem quando você vive brigando com seu marido, quando você vive brigando com sua esposa, quando você vive com raiva dele, com raiva dela. Olha, você tem que começar a aprender a amar seu esposo. Se você não é capaz de amar seu esposo, se você não é capaz de amar seu marido, você não é capaz de amar mais ninguém. Eu estou falando em dar frutos para Deus, viu? Dar frutos para Deus é amar o esposo. Porque se você não consegue amar... Mas, pastor, aquele triste não presta, pastor. Quem não presta talvez seja você. Você, quando começa a dizer isso, botar defeito no seu marido, aquele que você escolheu para ser seu marido, talvez seja você, que não seja coisa muito boa também. Você já viu que você não tem o direito de fazer isso. Mas, pastor, ele me ofendeu, ele me fez mal. Tudo bem. Sabe qual é a atitude de amor? Sabe qual é a atitude de amor? Para aquele que bateu em você. Você não é obrigado a viver com ele, apanhando, claro. Jesus não obriga isso, não. Para aquele que te ofendeu, fez tanta maldade com você. Sabe qual é a atitude de amor? Sabe o que foi que Jesus fez? O pessoal esfaqueando ele, ou melhor, com a lança, né? Perfurando ele, zombando dele, colocaram a coroa de espinho nele, penduraram ele numa cruz. Sabe qual é a atitude de amor? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Perdoa esse marido ruim. Você não é obrigado a viver com ele, mas você não tem o direito. Se você quer ter saúde para a sua vida, para a sua alma, para o seu corpo, você tem que perdoar. Ainda que você não viva com ele. Agora, imagina você vivendo com ele e chamando ele de terra seca, dizendo que ele não presta. Ou a mulher, né? Ou o marido dizendo para a mulher, né? Veja as doenças que provocam as contendas entre o casal. Pode dizer, irmã Sandra. Quais são as doenças, irmã Sandra? São doenças emocionais, né? Tais como, né? O transtorno de ansiedade, a depressão, né? A anorexia nervosa, transtorno obsessivo
compulsível. O toque, né? É transtorno bipolar. Veja bem, Não é? isso aí são tudo doenças emocionais. Toda vez que você briga com sua mulher, seu marido, ou com qualquer pessoa, eu estou falando para os casais aqui, e os casais, eles representam nesse mundo os seres humanos que mais devem ter um relacionamento perfeito entre os dois. Ou seja, os dois se tornarem uma só carne. Então, se você não consegue amar essa pessoa, que você assumiu o compromisso diante de Deus de amar seu marido, sua esposa, você vai amar quem nesse mundo? Me diga. Porque amor, irmão, não é sentir prazer, não. Sentir prazer faz parte do amor. O amor não é beijar e abraçar, não. O amor é saber sofrer pela pessoa também. Como Jesus sofreu por nós. Isso é amor. Não é? Então, veja bem, já falamos aqui da ocitocina. Quando você ama, produz ocitocina. Mas quando você briga, aí lá vem as doenças emocionais. Mas agora nós vamos ver as características. As características de um casal que dá frutos para Deus. Como é que a gente pode identificar? Irmã Sandra, como é que eu posso identificar ou o que é que um casal que quer dar fruto para Deus deve fazer segundo a palavra de Deus? Está em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 16, que diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, esse casal, ele vive debaixo da orientação do Espírito Santo na vida conjugal. Tá certo? É um casal que vive debaixo da orientação do Espírito Santo na vida conjugal. Olha, de vez em quando a natureza carnal quer tomar conta da gente, irmãos. Não é? Talvez você fique dizendo assim, o pastor Tess e irmã Sandra, tá ali, olha, isso é um exemplo para nós, glória a Deus. Eu procuro ser um exemplo para meus filhos, para a igreja, para o mundo. Eu procuro ser um exemplo. Irmã Sandra também. Mas não quer dizer que o nosso casamento é 100% perfeito, não. Você mede quanto, irmã Sandra? 99, 98, 97 ou 50%, 30%? Você? Nós dois. Nós dois? Sim. Eu acho que hoje em dia, eu acho que 90%. Ainda tem 10%, né? Eu vou botar 95%, tá bom. 95%? Falta 5 só, mas esses 5 nem vale assim, não incomoda. Não incomoda, não? Não. De vez em quando a carne quer reinar, né? Mas é tão pouquinho, né? Graças a Deus. E eu me sinto muito feliz, realizada no meu casamento. Hoje, né? 40 anos de casado, mais 5 de que a gente se conheceu. E sabe onde é que eu vejo, assim, a minha maior alegria é quando eu vejo os nossos filhos comentarem sobre nós. Eu fico muito feliz, porque quem vê de fora só vê por fora. Só vê, assim, fora da nossa casa, fora da nossa família, não é? Rádio Nova de Paz, pastor Francisco Tess, irmã Sandra. Mas os nossos filhos hoje já estão casados, já nos deram netos. E eu vejo que de vez em quando, assim, eu leio uma mensagem deles e eu fico muito feliz, porque eles veem em nós algo de bom. E esse bom é Jesus na nossa vida, que eles podem copiar. E sempre relacionado com Deus, né, filha? Com Deus, com certeza. A gente vê que eles sempre citam Deus. Isso. Sempre citam Deus assim, e isso realmente é muito bom, não é? Então, veja bem, ela colocou 95%. Ela é 95%. Eu sou uns 70%, 80%. Você está dizendo eu estou dizendo nós. Não, você está dizendo
Você está dizendo nós, eu estou dizendo eu. Ah, tá. Mas não sou eu, não falei eu. Não, você é quase 100%. Nada. Você é legal demais. Eu é que preciso melhorar muito. Mas vamos em frente. Então, característica do casal que dá frutos para Deus. Eles andam debaixo da orientação do Espírito Santo, tá certo? Procura se orientar pelo Espírito Santo. Amém. E o Espírito Santo, ele dá fruto, né? Ele dá fruto na vida da gente. Fruto do Espírito foi a leitura que nós fizemos. Qual é o fruto do Espírito? Amor. Amor. E o amor se revela como? O amor se revela através do gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. São as virtudes, não é bom? É, as virtudes que se manifestam quando a pessoa ama, né? Então, a gente podia falar de cada uma delas para saber se no seu casamento tem. Qual é a primeira manifestação do amor que a Bíblia cita aqui? A primeira virtude, gozo. Que gozo é esse? É a alegria da presença de Deus na nossa vida, irmãos. Esse gozo, ele se manifesta na sua vida até, muitas vezes, em lugares que você nunca espera. Eu me lembro que uma vez eu ia dentro de um carro da PM, eu ia para Paudalho, né, junto com vários oficiais, era uma Kombi que conduzia os oficiais, eu ia lá na academia em Paudalho. Eu comecei pensando em Deus assim, de hora para outra veio aquela alegria tão grande na minha vida, que eu comecei a chorar de alegria dentro do carro. E um colega meu que disse: ô Técio, o que é que tá vendo? Tá chorando por quê, rapaz? O que foi que houve? Aí eu disse: nada não, rapaz, eu tô bem. Eu chorando e sorrindo ao mesmo tempo, eu tô alegre. É uma alegria que eu tô sentindo. Uma alegria muito grande que eu tô sentindo. Já aconteceu isso com você, Marcela? Já, várias vezes. Muitas vezes, né? É. Às vezes acontece, a gente tá tomando banho, a gente tá fazendo qualquer coisa, qualquer atividade. No momento sozinho, né? Quando eu tô dirigindo, quando eu tô ouvindo louvores também. Eu sinto a presença de Deus e é maravilhoso, a alegria do Espírito Santo na nossa vida. Então, esse mesmo gozo, ele acontece na nossa vida quando eu olho para a irmã Sandra, quando eu vejo minha esposa, a mulher que Deus me deu. Eu tenho essa alegria. Obrigado, Jesus. Obrigado pela esposa que eu tenho, né? Deus me deu a esposa ideal, a que eu preciso. A esposa que até as suas fraquezas me curam das minhas fraquezas também, né? Então esse gozo é uma alegria sobrenatural. Paulo falou que esse gozo é indizível. Por mais que você tente explicar ele, você não consegue, né? Que mesmo não conhecendo de vista, conhecemos ele por vários meios, dentre os quais um gozo indizível. Um gozo indizível, não dá para falar completamente. É uma alegria sobrenatural, né? Então, esse gozo existe nessa relação de casamento. A gente sente prazer de estar um com o outro. De vez em quando você pode, pelo menos uma vez por semana, a gente dá uma fugidinha assim, vai no shopping, eu e ela, dá um passeio, não é? Vai comprar alguma coisa. Tá rindo por quê, Marcelo? É um sacrifício para você. Mas você faz por amor. Não é sacrifício coisa nenhuma. Eu gosto, sim. Não, assim, é o homem, né? Ele não tem muita paciência de entrar na loja como a mulher faz, escolhe isso, eu não quero isso, não, vou em outra loja. E eu vejo que agradeço a Deus pela sua paciência. Mas eu digo assim, aí quando ela às vezes faz assim, eu digo: filha, tu faz que eu vou ficar aqui na frente sentado te esperando. Ela às vezes quer escolher um negócio assim e não esquece dos netos. Meu Deus do céu. Os netos, quando a gente vai no shopping, sempre tem lembrancinha para os netinhos. É um não sei o que, tal. Eu digo: meu Deus do céu, não é assim mesmo. Mas eu fico lá tranquilo, graças a Deus, né? Vamos lá, irmã Sandra. Gozo, paz. Olha só, que coisa linda, a paz. É uma paz sobrenatural, irmãos. Não é a paz que o mundo espera, não. Olha, às vezes pessoas pensam que paz, olha, imagina só o que é paz para o mundo. A pessoa diz assim: esse fim de semana eu vou para um clube de campo. Chega no clube de campo, tem um rio bonito, os cisnes passeando lá no rio, né? Tem pássaros cantando,
o vento sobrando, deita numa rede debaixo de uma árvore, muito tranquilo. Mas lá dentro dele não tem perdão, não tem alegria, não tem benignidade, É verdade. não tem nada, nada. O que é que tem? Briga com a mulher, contenda, desejo de vingança, ódio, falta de perdão. Cadê a paz? Cadê a paz? Então paz. veja que quem anda em espírito tem todas essas virtudes na sua vida. Pois é. A paz nós sentimos até no meio da tribulação, Verdade. não é? Sentimos paz, porque nós temos paz com Deus. Então, mesmo na hora da dificuldade, a paz está dentro de nós. O Senhor Jesus no meio do barco, né? O barco lá no meio de uma tempestade e o Senhor Jesus Ele dormindo. tranquilo. Ele tranquilo, não é? Verdade. Paz, paz, gloriosa paz. É, rapaz, olha, veja o que é a paz. Essa paz tem que existir no nosso casamento. Veja bem, gozo, paz, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Tem que haver paciência no casamento, não é? A paciência, ela é perseverante. E precisa haver essa paciência no casamento. Se não tiver paciência, né? Irmã Sandra, olha, eu sei, ela tem as atividades dela, tem uma série de coisas que ela faz e precisa fazer, né? Às vezes até a gente dá uma saidinha assim. Hoje mesmo nós estamos fazendo aqui em outro estúdio, esse estúdio aqui, e ela podia estar fazendo outras atividades aqui, tem coisas boas aqui, mas eu disse, filha, tu vai fazer o programa comigo amanhã? Ela disse, vou. Mas eu sei que para ela é difícil, por causa das coisas que ela vive fazendo, e às vezes precisa também ter um momento de uma paradazinha. Mas eu não forço ela para vir, irmãos. Eu deixo ela ficar bem espontânea. Eu sei que os irmãos gostam quando ela vem, né? Os irmãos amam quando ela vem. Eu digo, filha, tu é minha convidada especial. Quando tu vai, o ibope do meu programa dá bem mais alto. Eu digo para ela, mas nem por isso eu forço ela. Nem por isso eu forço ela. Eu deixo ela vir quando quiser. Não é assim, irmã Sandra? É assim mesmo. Com paciência, a gente chega lá. Com Verdade, paciência. muita paciência, viu, comigo. Quer falar mais alguma coisa, irmã Sandra? Não, vamos passar para... Eu conheço seus pensamentos, irmã Sandra. Irmã Sandra, quando fala assim... Vamos lá, o próximo. Bondade, bondade. Benignidade. Bondade, isso é bom. É, Isso é bom. Eu sou bom para você? muito. Muito. Por que eu sou bom para você, me diga? Porque você tem amor para me dar, você cuida de mim, você é paciente. Eu sou cheia de defeitos. Eu ia para aí. Mas quem não é cheio de defeitos? Todos nós temos, mas você olha para as minhas virtudes. Eu também gosto de olhar para as virtudes das pessoas, porque se você for olhar só para os defeitos, você não vive com ninguém nesse mundo. É verdade mesmo. Nós temos que olhar para as virtudes, as coisas boas. Não, aquela pessoa é muito rancorosa, ela é muito grossa, ela é muito bruta. Mas ela tem algo de bom. Seu esposo tem algo de bom que você tem que procurar aprofundar mais, não é, naquilo que ele tem de bom, para você ver se você consegue melhorar a vida Olha lá, dele. nós estamos falando aqui dos frutos, né, que nós devemos dar no nosso casamento. Nosso casamento tem que ter amor, que é o principal, né? É Deus. Não existe casamento sem Deus. Casamento sem Deus é ajuntamento. Porque Deus e ajuntamento não viram uma só carne. Não é? Casamento sem Deus é ajuntamento. Ah, mas eu casei na igreja, eu casei no civil, não interessa. Sem Deus é ajuntamento. Só quem faz ser uma só carne é Deus. Não é? Então, amor, Deus é amor. E a Bíblia diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Não é? Deus é amor. Então, o fruto do Espírito, qual é? Deus na vida do casal. Aparece através do gozo, paz, longanimidade, que nós já falamos, benignidade ou bondade,
benignidade, bondade, fé. Como é que o amor, que a fé, como é que a fé aparece na vida do casal? Como é que a fé aparece na vida do casal? Para você entender isso, deixa eu falar primeiro. Como é que o marido do mundo olha para a esposa? O marido do mundo olha para a esposa, muitas vezes pela beleza física, pela postura física dela, não é? Também, a postura é uma coisa, a beleza é outra, não é? Olha pelo desenvolvimento intelectual, olha pela maneira de se vestir. Lá no mundo, o marido, muitas vezes, olha dessa maneira. Da mesma forma, a esposa olha para o marido, que é um cara que tenha dinheiro, condições de sustentar ela, dar segurança para ela. Não é? O homem está olhando para a beleza física, para o sexo. E aí compra uma casa, enche de imóveis, bota comida e pronto, minha filha. Agora vamos viver bem. E cadê a fé? Não tem fé. Aí o que é que acontece? Quando ela fica um pouquinho mais velha, aí começa o quê? Mas onde é que eu digo aqui? Começa aqui a despencar. Despencar tudo, tá bom? Esse termo. Começa... É meio brusco, né? Começa a não ficar tão bonitinha como era quando era jovem. Hoje eu falando isso com ela, isso quer dizer que você está me achando feia, né? Eu digo, não, minha filha. Então, começa a ficar velha, aí começa a não ficar tão bonitinha como quando era jovem. Aí o que é que acontece? O cara lá tem dinheiro, não é? Segundo, a gente vê as pesquisas, dizem que o homem maduro, com uma condição bem estável, ele fica mais bonito do que quando era jovem, ainda que ele fosse mais bonito jovem. Aí cheio de mulher em cima dele. Só de interesse. Sim. Se ele não tiver fé, como é que fica? Se ele não tiver fé, acaba o casamento. É verdade. E vai viver com a novinha. Quantas vezes a gente vê isso, né? Não é? Quantas vezes a gente vê isso acontecer no mundo? Entendeu? Então veja que o fruto do Espírito precisa estar na vida do casal, tanto no marido como na mulher. O homem tem que olhar para a mulher e não interessa outro padrão de beleza, não interessa outro padrão de virtude, não interessa nada a mulher mais importante, mais bonita. Agora, só que a minha não precisa nem muita fé para isso, viu? Para ver que ela é bonita. É o amor. Não precisa nem muita fé, a gente já vê logo, não é? Então, tudo isso aí precisa de fé. Você está vendo que precisa de fé? Ou não precisa? Um casal precisa. Então, fé, mansidão. Tem mulher e marido e mulher que só vive brigando, irmão. Mansidão é outra virtude que precisa, não é? E temperança. Temperança é o domínio próprio. Irmã Sandra, você se considera uma pessoa assim que é controlada, irmã Sandra? Em que sentido? Domínio próprio no seu comportamento, quando fica nervosa, irritada assim, você consegue se controlar ou... Olha, hoje em dia eu já estou bem mais tendo domínio próprio, mais controlada. Antigamente não. Eu que o diga. Eu que digo. Não era tanto assim, não. Se as pessoas vão pensar que eu era uma leoa, não. Não, era leoa tanto. não era leoa não. Leoa não era não, mas era uma oncinha. Uma oncinha era. Mas, irmãos, quando a gente vai vivendo a vida com Cristo e vivendo os ensinamentos, porque muitas vezes alguém vai para a igreja, participa do culto, canta, não é? Sente alegria, mas não aprende a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vida, é a nossa vida, são os ensinamentos que Deus nos deixou. É. Não é? Tudo que você quer saber para viver está na palavra de Deus, está dentro daquele livro chamado Bíblia Sagrada. Não é? E você, se você quer aprender, se você quer melhorar, você tem que partir para esses ensinamentos. Então, falando em domínio próprio, eu não sabia o que era isso, né? Naquele tempo, que sempre, de vez em quando você comenta, ela era assim, hoje é assim, mas por quê? Para quem nunca ouviu, né, que ele disse que eu era uma oncinha, hoje eu sou o quê?
Uma gatinha, né? É. Você que diz, tá bom. Uma gatona, gatinha nada, uma gatona. Mas ali eu não tinha Jesus, eu não conhecia a palavra de Deus, eu achava que tudo se fazia com respostas grosseiras, com eu sou, não é? O eu sou na nossa vida é Deus hoje. Então, vivia em desarmonia, vivia em brigas, não é? Não tinha o domínio próprio. Eu não fazia, eu fazia o que eu queria, o que eu tinha vontade, como você também, né? Sem verdade. Jesus. Hoje nós temos o Espírito Santo e nós olhamos e paramos, né? Para ver que, não, peraí, se eu falar assim, eu não vou resolver esse problema, então é melhor eu ficar calada. E muitas vezes eu digo, o Espírito Santo de Deus, me ajude a ficar calada, porque eu sei que o Senhor está na frente. Porque se eu fizer, Ele não faz. É verdade. Na verdade, então, o domínio próprio é muito importante na nossa vida. Porque jogar palavras de qualquer maneira para o seu cônjuge não leva a nada. Leva, sim, ao contrário, né? Leva desavença, a mágoa fica para todo o tempo. Não é? E as doenças emocionais aparecem. Sim, as doenças vêm, não é? Vêm porque se você procurar amar, ao seu cônjuge, você vai amar você primeiramente, principalmente diante de Deus. Você vai sentir paz, você vai sentir esse gozo, você vai sentir o amor. Tudo que Deus tem nos ensinado na Bíblia, você vai sentir por amar alguém. Então, isso me faz bem. Amar me faz bem. Não é? Então, hoje eu posso dizer, eu tenho domínio próprio. Não vou dizer que tenho 100%. Não é? Que eu não sei a minha reação, muitas vezes, com alguma situação. Porque a gente não consegue, em algumas situações, se dominar, não é verdade? Mas eu tento ir pela palavra e aprender cada dia mais. Negam-se. Assim, negam-se a si mesmo para superar suas diferenças, entendendo o que significa ser uma só carne. Dá para falar um pouquinho, Sandra? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo é valorizar, muitas vezes, a opinião do seu cônjuge. Negar a si mesmo é você não fazer a sua vontade. Se é para o bem do casal, se é para o bem do meu bem e do meu esposo, eu prefiro negar. Não tem muita importância o que eu quero, não. É melhor o que ele quer, porque assim a gente vai se sentir melhor, a gente vai viver melhor. Negar a mim mesmo. Claro que o casal, ele em comunhão, não é? Eles estão sempre juntos. Um tem uma opinião, a outra tem opinião. E muitas vezes não batem de frente, bate de frente um com o outro. Mas se você parar para pensar um pouquinho, é melhor você perder para ganhar. Porque naquele momento você perde para ganhar, nega a si mesmo, perde para ganhar, depois em outra ocasião você ganha. Não é sempre a sua vontade que vai prevalecer. Não é assim? Verdade, irmã Sandra. Inclusive, quando a gente fala negar-se a si mesmo para superar as diferenças, né? A gente tem que receber o outro como ele é. Sim. Como ele é. Agora imagine os dois pensando isso. Os dois sabendo negar-se a si mesmo. Eu aceitando os defeitos da minha esposa, amando ela como ela é. Porque o amor é a virtude que ama, independente dos defeitos. Deus te ama, não é porque tu és bonzinho, não. Deus é amor. Deus te ama com todos os defeitos. E ele diz que eu devo amar minha esposa assim como Cristo ama a sua igreja. A igreja é amada, mas a igreja não é feita de perfeitos. São pessoas cheias de defeitos. Cristo ama. E eu pergunto, Cristo muda ou não muda essas criaturas? Muda. Quando eu começo a amar minha esposa com os defeitos dela, sabe o que acontece? Quando ela começa a me amar com os meus defeitos, sabe o que acontece? Eu começo a mudar para agradar a ela. Olha lá. Estão lembrados do que eu falei no início da ocitocina? Né?
Tá lembrado? Aquele hormônio que é produzido. Quando eu amo minha esposa, quando eu nego a mim mesmo para fazer alguma coisa em prol da minha esposa, eu estou produzindo em mim o hormônio do amor. Aí ele traz uma série de benefícios para mim. Eu vou ficando mais habilitado para amar. Eu vou ficando mais parecido com Cristo. Da mesma forma, a mulher. Veja como é importante para a sua vida espiritual isso. Veja como é importante isso para a sua vida espiritual. Não é? Então, cada um tem que negar-se a si mesmo para superar suas diferenças. E viver como se fosse uma só carne. A Bíblia fala, Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, o que vale não é minha paixão. O que vale não é o que eu quero. O que vale não é as minhas concupiscências. Fala em minhas concupiscências. Quantas mulheres, quantos maridos que sofrem. Sofrem porque na relação, no relacionamento mais íntimo de um casal, o relacionamento sexual, um fica impondo ao outro. Eu quero isso, mas o outro não quer. O outro não quer. Aí aquele fica impondo. E a coisa já se torna muito mais um estupro. Porque fazer o que o outro não quer, isso não é amor. Isso é uma violação do respeito à esposa, ao marido. Então eu só vou encontrar felicidade. Meu casamento só terá sustentabilidade. Só terá estabilidade mesmo. Quando eu souber negar a mim mesmo também. Superar as diferenças que existem entre mim e irmã Sandra. Para ser uma só carne com ela. Eu preciso fazer isso. Ela também precisa fazer isso. Para seu marido, para sua esposa, que você acha que não tem condições de fazer isso. Ah, pastor, o senhor está dizendo isso é muito fácil, eu posso até querer fazer, mas ele não vai fazer nunca. Aí é que você pensa. Aí é que você pensa, você só colhe aquilo que você planta. Se você não sabe semear amor, você nunca vai colher amor. Se você não sabe semear amor, você nunca vai colher amor. Por mais que a terra seja seca, por mais que a árvore seja cortada, a Bíblia diz, há esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro das águas, ela brotará de novo e dará frutos. Olha que coisa linda. Há esperança para a árvore que for cortada. Irmã Sandra, ela tem testemunho disso. Ela tem testemunho disso, que ela muitas vezes mudou em algumas coisas na vida dela, porque eu procurei plantar, eu procurei semear. Eu procurei... Quantas coisas que eu procurei fazer. Por exemplo, a irmã Sandra, ela dirigia muito quando era novinha. Até isso. Quando foi um dia desse, um tempo desse, né? Eu acho que há uns 15, 20 anos atrás, ela estava muito mais nova ainda. Eu digo, filha, não dá pra gente ficar com um carro só não. A gente tu vai ter que ter teu carro também, porque tu vai para um lado, eu vou para o outro. A igreja estava crescendo e precisava dela num ciclo de oração, eu tinha que ir para outro lugar. E eu dei um jeito, eu me lembro que eu comprei um Fiatzinho para ela. O gesto de amor não foi só comprar o Fiat para ela, não. O gesto de amor, sabe qual foi? Quando eu cheguei lá, que eu disse, filha, tu vai dirigindo. Ela disse, vou não. Eu digo, então tu vai ficar aí. Aí eu disse, então tu vai ficar aí. Eu dei a chave do carro a ela, entrei no meio e fui embora. Fiquei esperando ela, claro. Ela deu uma voltinha assim no pátio lá. Eu digo, vai, me acompanha agora.
Ela saiu dirigindo atrás de mim, morrendo de medo, irmão. Já fazia mais de 10 anos ou 15, sei lá, 25 anos sem que dirigir. não dirigia. Passou 25 anos sem dirigir. Vocês viram ela falando ainda agora aqui. Quando eu saio dirigindo, hoje em dia eu não quero mais soltar o carro. E eu me sinto bem quando eu digo, filha, vai dirigindo, que ela vai dirigindo para mim, tá vendo? O que é isso? Um gesto que às vezes parece uma coisa até... Mas ela teve coragem de voltar a dirigir e ela dirige bem, graças a Deus. Às vezes eu saio com ela, ela que vai dirigindo. Até hoje. O incentivo é muito importante, né? Para a gente, assim, viver no casal, né? Incentivo. Aí alguém diz assim, nada, é que ela aprende nada. Nunca que ela vai dirigir, nunca que ela vai aprender tal coisa. Talvez se meu esposo tivesse dito isso, hoje em dia eu não tinha essa liberdade de ir para as igrejas, de dirigir. Não é? É muito importante, foi muito importante isso na vida. Não só isso, esse é um dos exemplos de incentivo. Conte um aí, irmã Sandra, vai, conte um aí. Ai, agora só você falando da direção, daqui a pouco eu lembro. Tem vários, né? Mas é quando a gente está falando de uma coisa assim, esse incentivo é muito, assim, valoriza o nosso ser, sabe? A autoestima vai lá para cima. Imagina, olha, eu vi uma pessoa na família que, enquanto meu esposo me incentivou e eu teria a carteira de motorista, e eu dirijo e tenho meu carrinho, essa pessoa, esse casal, o marido foi comprar um carro e a esposa não foi. E filho perguntou, não é? E sua esposa? Não vai vir ver o carro? Ele disse, nada, se eu chegar em casa até com a carroça, ela acha bom. Ela não vai dirigir mesmo. Ela não dá opinião. Ela não precisa dar opinião. É. Aí aquilo me fez ficar triste, porque não foi comigo, mas eu digo, imagina, como se sente uma mulher dessa? Desprezada, menosprezada, né? Então incentive o seu cônjuge. Você que está ouvindo, o esposo, incentive, mesmo que você não tenha assim... Você acha que vai ser difícil para ela, mas para Deus nada é impossível. Incentive sua esposa, incentive o seu esposo, que você vai ver. Quer ver, filho, o exemplo também de um celular. Eu dei um celular a uma pessoa, uma amiga, e ela não sabia mexer nada, ela só sabia atender e falar. Quando eu cheguei com um iPhone, um Android, né? Como é que chama isso? Que não é iPhone, que é... desses telefones modernos, né? Só que não foi iPhone. É Android mesmo. É Android, né? É. Aí eu cheguei para ela ficou muito feliz e o filho dela sentou na cama e botou assim, brincando, botou as pernas para cima e disse, mamãe, ela nunca vai aprender isso aí. Aí eu disse, não vai? Pois vai sim, ela vai aprender. Por quê? Porque se for incentivado desse jeito... né, colocando para trás, e hoje manda mensagem, fala comigo, envia vídeo, nos vê no YouTube, não é? Quer dizer, ela está participando de uma coisa que alguém não deu incentivo para ela, mas alguém veio e deu. Né? Então, isso é muito importante, a autoestima cresce muito, é muito importante nos casais. Tá certo esse tema de hoje, não é? Como é que eu faço? Como é que eu posso fazer para encontrar a felicidade e a estabilidade na vida conjugal? Onde é que está a chave que abre as portas? Onde é? Dá fruto! Tudo que nós estamos falando aqui é dar fruto. Você hoje aprendeu uma coisa importante, né? Importante até para a sua saúde. Que o amor, ele produz ocitocina, uma substância que traz vários benefícios para você, não é? E quando você está cheio do Espírito Santo, não é? Então você vai agir dentro da vontade de Deus e seu corpo vai ter saúde também, não é? Irmã Sandra, vamos para o último ponto. Tem outros pontos que eu poderia abordar hoje, mas não vai dar tempo. Claro, mas vamos apresentar o último ponto aqui para o programa de hoje. Qual é um ponto que os casais precisam para mostrar Deus na sua vida, para dar fruto para a glória de Deus, irmã Sandra? É o testemunho de vida, né? Suas vidas é um testemunho para todas as outras vidas. Muito bem. Muito bem. Então, vejam só. O testemunho é importantíssimo. Começa para a família e depois para as outras vidas.
né? A palavra de Deus fala algumas coisas interessantes. Vejam só, Provérbios 4:18, irmã Sandra, leia aí. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha lá, casamento, o tempo vai passando, ele vai brilhando mais e mais, não é? Tem gente que vai acostumando e vai perdendo o brilho, né, irmã Sandra? Essa semana nós dois, né, estávamos comentando assim, que bom se a gente... Eu sei que a vida está nas mãos de Deus, o tempo é de Deus, mas seria tão bom que nós tivéssemos a experiência que temos hoje e fosse ainda mais novos, né? Não tínhamos perdido tanto tempo da nossa vida, não é verdade? Com tanta briguinha, né? Não é, com tanta besteira. Oh, meu Deus. Quando a gente brigava, depois sabia por que é que eu briguei mesmo, não é? Brigando por bobagem, por coisa que a vida passa tão depressa. Você tem que aproveitar a sua vida diante de Deus e diante do seu cônjuge, que é a pessoa mais importante para você. Ah, irmã Sandra, você não conhece quem é meu marido? Não, mas vai pela palavra de Deus, pelos ensinamentos hoje. Eu sei que hoje, a partir de hoje, você vai melhorar em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa para a nossa vida. E eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa, ainda está aprendendo. E você vai melhorar seu casamento. Depois você vai contar o testemunho. Não é verdade? Olha, irmã Sandra leu esse versículo aí, olha. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, se o marido é justo, se a mulher é justa, justo não é uma virtude própria. Justo é aquele que é justificado, e porque ele é justificado, ele anda, se comporta como um justificado. E ele passa a ser um homem justo diante de Deus. E as veredas dos justos são como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando. Mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, o casamento vai melhorando, melhorando, mais e mais. Mateus 5,14 diz, vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha aí, tá vendo como é importante produzir fruto no casamento? Saúde para o teu corpo. Saúde para a tua alma. Diferente de estar brigando. Produzindo doenças psicológicas. Transtorno obsessivo compulsivo. O famoso TOC. Não é? Depressão. Ansiedade. Síndrome do pânico. A pessoa vai se aprofundando e chega a um estado terrível. Porque brigas. Meu irmão, é muito sério o casamento. Se você não consegue amar, se você não consegue se dar bem, se você não consegue viver bem com essa pessoa que é a pessoa mais importante diante de Deus para você, sua esposa, seu marido, com quem é que você vai viver bem? Quem é que você vai amar? Só se você se isolar no mundo e for viver sozinho. Não é? Então, meus queridos, olha, eu quero concluir. Você foi feito para amar. Você foi feito para... E o amor serve. Como Jesus. Por que Jesus nos serviu? Porque Ele deu sua vida por nós. Por que foi que o Senhor Jesus deu sua vida por nós? Para nos servir. Isso é amor. Eu preciso ser servo da minha esposa, servir a minha esposa. Minha esposa precisa ser minha serva, me servir. Olhe para as árvores criadas por Deus. Elas dão fruto, mas não é para elas mesmas comerem, não. As árvores dão fruto para alimentar os outros. Deus criou as árvores para servir aos homens. As árvores que dão frutos, elas dão fruto para servir. De vez em quando aparece uma árvore que tem um espinhozinho também. Mas os homens valorizam as árvores que dão fruto.
para os rios. Eles nos dão água para beber. Olhe para o sol. O sol, ele dá luz. O sol, ele dá calor. Você precisa para a sua vida de luz, de calor. Ah, irmãos, a pessoa ficar... Nesse período de pandemia, a gente ficava dentro de casa. Era muito ruim, irmãos. Você tem que levar sol. O sol, ele produz vitamina D. Sabe o que significa isso? Vitamina da alegria. O sol, quando bate em você, se você pudesse, leve pelo menos 15 minutos de sol todo dia. A vitamina D, ela protege você de infecções. É a vitamina da alegria. Você precisa de sol. Deus criou o sol serve também. Veja bem, as árvores são para servir. As águas são para servir. O sol é para servir. A lua, ela controla as marés através da gravidade, maré alta, maré baixa. Nos serve também. O ar, através dos seus gases, o oxigênio, o hidrogênio. Tudo que é criado por Deus foi criado para servir. O Senhor Jesus foi criado para te servir. Deus criou o casamento para um servir ao outro. As pessoas querem casar, você tem que fazer do meu jeito, do meu jeito. Você é egoísta. Você é um exaltado, arrogante. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E o jeito de Deus é você servir a sua esposa. O jeito de Deus é você servir ao seu marido. Você está servindo? Seja sincero. Ou está falando do marido? Ou está criticando o marido? Ou criticando a esposa? Você está servindo? Deus lhe criou para servir. Mensagem que edifica, com o pastor Francisco Técio.